aparece pela frente de forma bem compulsiva mesmo, tá? Não tá nem precisando, mas vai lá e compra, sabe? Besteira, pequenas coisas ou grandes coisas também. Isso pode ser consumismo. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a psicóloga Débora Soares, que vai explicar um pouco mais para a gente sobre esse desafio de consumir, né, Débora? Bom dia. Bom dia, Letícia, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Bom, a gente sabe que o consumismo, principalmente em tempos de pandemia, tá rolando solto, né? As pessoas vão lá na internet, é muito fácil, é só colocar o cartão de crédito, ou então paga no boleto. Agora tem a novidade que é o Pix. Então fica muito mais simples as pessoas comprarem. Então, que forma as pessoas podem entender que o fato de comprar compulsivamente acaba sendo um problema? Então, Letícia, existe alguns tipos de consumismo. Existe o consumismo que é necessário, quando a gente compra aquilo que é mais básico, né, para o nosso dia a dia. Existe o consumismo exacerbado, que foi um pouquinho daquilo que você falou agora, né, quando a gente compra além do que a gente precisa. E existe o consumismo exagerado, que é o vício, né, que a pessoa ela começa a contrair dívidas muito grandes e ela não consegue mais parar, certo? Então, o consumismo exacerbado, ele não precisa ser necessariamente um problema, desde que você consiga parar, você consiga se dar um limite e que você não esteja contraindo e sempre se prejudicando com dívidas. Bom, na infância, é uma fase, na verdade, da vida em que as crianças querem tudo, né? Querem comprar tudo, enfim, não pode ver uma coisa, e aí o pai e a mãe vão lá, tentam conversar, mas a criança vai, chora, e, sabe, sempre tem aquele processo todo. Então, como ensinar a criança, já desde de nova mesmo, a importância da compra consciente das coisas, o valor disso, para que futuramente ela não se torne uma pessoa consumista? Então, a criança querer tudo é normal, tá? Porque ela não tem noção de que existe... Ela começa a ter noção na infância, né, da questão do dinheiro, do gasto, e que isso precisa ser ensinado à criança. Que ela não pode ter tudo o que ela quer, e que as coisas que ela quer são conquistadas através de uma troca. Então, eu pago com o que eu tenho e eu recebo o que eu quero. Então, elas precisam saber que elas não podem ter tudo, mas elas quererem tudo é normal. Porque elas são crianças, elas não têm a maturidade, elas não têm esse discernimento, elas não têm essa compreensão do mundo, né? Então, não bloqueia isso nela, mas ao invés disso você ensina. Olha, filho, hoje não. Olha, filho, hoje dá para fazer isso. E aí, com o tempo, e também depois ensinar, né, a questão, o que é dinheiro, quanto que a gente pode gastar, quanto que a gente precisa guardar, e começar a ensinar a criança, dar ela a educação financeira, é bem importante. Você falou sobre ensinar. Eu lembro que antes, meus pais nunca me deram mesada, eu nunca tive isso, até pela condição financeira da gente, eu nunca tive acesso à mesada. Mas eles fizeram algo interessante comigo, que era o seguinte, eles me deram um valor e aí eu tinha que me virar. Ou eu gastava, ou eu guardava, ou eu tentava multiplicar aquele dinheiro. E aí o que foi que eu fiz? Eu fui na lojinha e comprei miçangas. E eu comecei a fazer miçangas, pulseira, brinco, e vendia na escola. Então, acho que isso é uma dica interessante para os pais começarem a ensinar para as crianças, né? A importância, você tem isso aqui. Se você quiser multiplicar, aí você vai pensar. Isso faz com que as crianças criem estratégia e até um pensamento empreendedor, né? Eu achei ótimo, achei super desenrolado, super inteligente. E ainda tem uma outra coisa, Letícia, a autoestima que envolve todo esse processo. Porque o que é que você via? Que você sabia fazer algo que era reconhecido e que as pessoas pagavam para ter aquilo que você tinha. Então, e você começava a ter o seu próprio dinheirinho. Né, que pra gente adulto, né, poderia até ser pouco, mas pra você, criança, dava pra comprar seu lanche, dava pra comprar alguma coisinha mais. Pirulito na barraquinha. Então tava ótimo, tava resolvido, era mais do que suficiente. Então, assim, achei ótimo. Não vai ser toda criança que vai ter vai ser extrovertida o suficiente para praticar isso, ou segura também o suficiente, né, para dizer, olha, eu tenho e eu sei fazer isso e eu posso vender. Mas a educação financeira, ela é, assim, essencial. Com certeza, viu?
para uma pessoa consumista, até que momento ela percebe que ela é consumista ou não percebe, ou alguém fala, e ela precisa buscar ajuda de que forma? Então, é mais difícil ela perceber, certo? Mas o que é que a gente percebe estatisticamente falando? Se fala muito de mulher com problema com o consumismo, né? Existe até a brincadeira, né, de esconder a sacola, né, para que os outros não vejam e não cobrem. Mas os homens também consomem muito, só que eles ficam mais calados, eles se envergonham mais do que as mulheres. As mulheres escondem as sacolas para não serem recriminadas, mas elas não pretendem parar. O homem não. Quando ele vê as dívidas, assim, geralmente que eu tô falando, né? Quando eles percebem as dívidas, eles se envergonham e eles se retraem. E a gente pode ter esse parâmetro do consumismo a partir justamente do nosso gasto, daquilo que entra, daquilo que sai e do quanto que está ficando ou do que não está ficando. Então, quando a gente passa a não ter controle sobre as nossas finanças, ou quando a gente deixa de pagar o nosso cartão de crédito, quando a gente começa a entrar no cheque especial, é porque, e com frequência, uma vez na vida é normal, né? Mas quando isso começa a acontecer com frequência por conta de gastos supérfluos, é porque tem algo de errado. E buscar ajuda, olha, geralmente você pode ter um consultor financeiro, mas geralmente esse consumismo mais exagerado, ele também é consequência de um excesso de ansiedade causado por uma deficiência de um neurotransmissor, um problema no nosso sistema de recompensa que é no nosso cérebro. E quanto mais a gente gasta, mais prazer a gente obtém e mais o nosso sistema de recompensa diz quero mais, quero mais. Então, quando isso começa a acontecer, terapia e às vezes até medicação. Olha só, Débora, existe de forma bem prática, eu queria que a gente passasse algumas dicas e recomendações para o nosso telespectador, para que eles, por exemplo, não comprem de forma compulsiva, o que é que eles podem fazer? Por exemplo, a lista de compras é uma boa iniciativa? Sim, com certeza. Letícia, eu falo muito no consultório, meus pacientes vivem ouvindo isso. Tudo na vida é equilíbrio, certo? Então, a mente planeja, o papel executa. Então, faz uma lista, como você acabou de falar. Você primeiro precisa começar pelos teus gastos essenciais, né? Teus gastos fixos, que são contas, a escola, mensalidades, etc. E aí depois você vai acrescentando aquilo que está, obviamente, em segundo lugar. E você coloca, obviamente, também o valor estipulado daquilo que entra para ti no mês, sabe? Então você começa a planejar e você pode estipular, Letícia, um valor X para comprar roupa, sapato, para comer fora, né? Porque as pessoas elas têm gastado muito com iFood. Sim, alimentação, né? Alimentação extra, né? Fora de casa, que eu digo, e roupas e vestuário. Então, você pode separar um valor X para gastar apenas com essas coisas. Sim. Dentro de toda essa tua organização, dentro de toda essa tua tabela. Então, isso pode te ajudar. Mas isso é no caso de um consumismo exacerbado. Quando passa a ser uma compulsão por compras, um consumismo exagerado, em que a pessoa ela já está contraindo dívidas, não adianta essa planilha. Porque se adiantasse, ela não estava contraindo dívidas. Ela não estava entrando em cheque especial. Então, aí precisa de algo mais eficaz, mais forte, que seria terapia, talvez um consultor financeiro. Bom, algumas pessoas acabam tendo o nome sujo, né? Compra tanto e acaba ficando no vermelho e isso prejudica várias e várias coisas, até para compras futuras mesmo. E aí vem aquela situação de, eu vou pedir a meu amigo, eu vou pedir a fulaninho, a cicraninho. Envolver outra pessoa nessa situação financeira é grave, né? É bem grave e assim, dependendo, cada caso é um caso, Letícia. Sim. Como eu disse antes, um mês isso acontecer por conta, por exemplo, a gente está vivendo nesse momento de pandemia, às vezes existe um problema com gastos extras de remédio, medicação, e aí a pessoa termina contraindo uma dívida enorme. Mas quando isso acontece com frequência, é pior ainda. Então, a família ou os amigos que estiverem juntos precisam ter muito cuidado, porque essa pessoa pode estar simplesmente procurando, ele está cavando mais o buraco, como a gente fala, né? Então, ela pode estar simplesmente procurando mais recursos para obter mais coisas que ela quer comprar. Entendi. Então, a recomendação para quem
tá com o nome no vermelho, é tentar limpar mesmo aquele nome e passar a se controlar. Fazer uma planilha com os teus gastos, Sim. fazer todo um planejamento. Bom, a gente falou sobre a questão da terapia e eu queria voltar um pouco a tocar nesse assunto, porque quando se fala o nome terapia, muita gente se assusta e acaba criando um bloqueio. A gente tem observado que algumas pessoas compram pelo prazer mesmo, bem-estar, como você fez a colocação agora há pouco. Então, procurar a ajuda realmente é indicado, é essencial para que aquela pessoa passe a se entender primeiramente, para depois as outras coisas serem organizadas na vida. Sim, porque assim, Letícia, para o nosso cérebro, a compulsão por compras, ela funciona como qualquer outro vício. Por bebidas, por substâncias ilícitas, por açúcar, por exemplo. Porque no nosso cérebro isso funciona da mesma forma. É esse sistema de recompensa, é deficiência de dopamina, esse neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Então, você está procurando prazer de uma forma que não vai te satisfazer. Te satisfaz a curto prazo, naquele momento, porque a dopamina dá uma disparada, certo? E o teu corpo e teu cérebro, ele diz, quero mais. Mas a longo prazo, tu só se prejudica e não conquista nada. Então, a gente precisa descobrir por que é que está faltando prazer na tua vida e por que é que você está comprando prazer na tua vida, ou às vezes comendo o prazer que você quer na tua vida. Então a gente precisa descobrir o que é que está faltando, qual que é a deficiência e descobrir outras formas de resolver isso, que não seja se prejudicando tanto na tua vida financeira. Com certeza, e isso acarreta vários outros traumas. Às vezes tem um histórico, né, na infância, a ausência, o medo. Você falou também durante a entrevista sobre a ansiedade. Então, vários fatores contribuem. Não é simplesmente, isso eu até quero colocar como alerta, porque muitas pessoas acabam julgando quem é compulsivo e não repara que há um histórico por trás. Se a pessoa chegou ao ponto de ser consumista, é porque houve realmente situações, às vezes traumas na vida, que fizeram com que essa pessoa se tornasse assim. Então, é como eu costumo falar sempre, você que está em casa, você que está acompanhando o programa, não julgue. Não julgue por nada, assim. Acho que ninguém tem o direito de estar julgando a outra pessoa, simplesmente porque ela está numa situação, está numa condição, entenda que há algo por trás e não cabe o julgamento de ninguém, né? Não. Vai ajudar em quê? É verdade. Não contribui em absolutamente nada. Então, quem está de fora, é muito fácil julgar, né? E o consumismo exagerado, ele é sim considerado como um tipo de transtorno de ansiedade, ele é um vício e precisa de tratamento, assim como qualquer outra doença, assim como qualquer outra condição. Débora, pais que compram muitos brinquedos para criança, ou roupa, enfim, para suprir aquela ausência. Às vezes o pai trabalha demais, ou a mãe trabalha demais, ou às vezes os pais são separados, ou o pai não é muito presente, ou a mãe não é muito presente, e aí, eu vou comprar esse brinquedinho aqui, vou tapear a criança dessa forma. A criança futuramente, ela pode se tornar uma pessoa compulsiva? Pode, porque ela vai aprender que, assim, quando ela estiver mal, ela vai ganhar um presente. Sim. Ou que o presente ele vai substituir outras coisas na vida dela. E não é verdade, né? Obviamente. Então, obviamente, o que ela quer é a atenção de pai e mãe, ela quer o afeto, ela quer a presença real, sabe? Claro que ela também quer presente, gente. E é claro que isso vai enganar a criança de certa forma, mas não vai preencher o vazio que a falta, né, que o pai e a mãe vão causar na criança. Com certeza. Bom, Débora, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. Obrigada. Foi muito bom esclarecer, fazer com que as pessoas entendam a atual realidade, né? Mesmo estando numa pandemia, mas é necessário organização, disciplina, para que ninguém fique prejudicado com isso. Com certeza. Obrigada a você, Letícia. É sempre um prazer estar aqui e espero ter esclarecido todas as dúvidas e respondido todas as suas perguntas. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, olha só, vamos mudar um pouco de assunto. A gente falou sobre algo bem sério, que é com relação ao... Eita, esqueci, minha gente. Tem que levantar na hora certa, Letícia Silva, pelo amor de Deus. Vamos, nesse momento, falar sobre outro assunto sério, porque é o seguinte, para comemorar